Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo nosso no canal do YouTube e neste vídeo nós vamos aprender algumas coisas, alguns aspectos, algumas questões relacionadas ao hormônio insulina e os seus principais efeitos do ponto de vista de modulação, de regulação do metabolismo como um todo. Vamos lá então, gente, vamos conhecer aí melhor a insulina e as suas principais funções do ponto de vista metabólico. Então a insulina, quando nós falamos na insulina, lembra lá comigo, insulina é um hormônio da categoria dos hormônios peptídeos ou dos hormônios proteicos, né? Hormônios peptídeos, hormônios peptídicos ou proteicos, portanto a insulina é uma proteína, uma grande proteína, com função de regular o funcionamento do organismo. Isso configura, né, a ação hormonal. Então a insulina é um hormônio peptídeo secretado, sintetizado e secretado lá no pâncreas, mais especificamente pelas células beta das ilhotas de Langerhans. São pequenos aglomerados de células alfa, beta, delta que tem ali no pâncreas e essas formam pequenas ilhas, né? Pequenos aglomerados envolvidos pelos ácidos pancreáticos e dentre essas células, as células beta dessas ilhotas são então as responsáveis pela síntese e pela secreção de insulina na corrente sanguínea para que a partir daí ela vá se ligando aos seus receptores nos vários órgãos e nos vários tecidos e promovendo os seus efeitos. Lembra só de uma coisa antes de nós olharmos para as principais funções. Como todo hormônio peptídeo, a insulina, uma vez viajando aqui pela corrente sanguínea, tem o receptor dela na membrana dos tecidos alvo dela. Aí ela vai e se liga ao seu receptor, que está na membrana, e ela desencadeia uma série de reações dentro da célula. Essa é a chamada cascata insulínica, que é comum a todo hormônio que tenha receptor na membrana, porque ele não entra na célula, é como se ele tivesse que ter alguém lá dentro para fazer o serviço, né, de levar a mensagem do hormônio adiante. E para isso existem os denominados segundos mensageiros dos hormônios que têm receptor na membrana. A insulina, então, liga ao receptor e promove uma série de reações que são, no todo, denominadas, então, de cascata insulínica. E no final dessa cascata, dessas reações, ela promove os seus efeitos sobre esse ou aquele órgão e tecido. Vamos conhecer, então, olha, as principais funções metabólicas nesse vídeo, estritamente metabólicas, da insulina. São as mais importantes, talvez, aí, funções da insulina na regulação do funcionamento do organismo como um todo. Uma primeira função dela, obviamente, a insulina, do ponto de vista metabólico, mexe, ela modula, ela regula o metabolismo de carboidrato, metabolismo de lipídios, de gorduras e metabolismo proteico. Das três macromoléculas, a insulina modula, regula, né, o metabolismo como um todo para essas três macromoléculas. Os carboidratos, ou para esses nutrientes, carboidratos, gorduras e proteínas. Vamos lá. O que ela faz do ponto de vista, né, metabólico em relação ao metabolismo dos carboidratos? O mais conhecido, né, efeito ou a mais conhecida função, a insulina, olha aqui, aumenta o transporte de glicose para os tecidos. Então ela liga lá no receptor e promove, por meio dessa cascata, um aumento da permeabilidade das membranas à glicose. Aumenta o transporte. A insulina faz isso, gente, aí vale um parênteses aqui, ela faz isso estimulando aquele processo de transporte de membrana, aquele mecanismo de transporte de membrana, que é a difusão facilitada. Eu preciso de alguém, a glicose está altamente concentrada aqui fora, no leque, mas para ela entrar para o tecido, ela não consegue atravessar a membrana por difusão simples. Aí ela precisa do quê, Cássio? Ela precisa de alguém que ajude, que facilite a sua entrada, o seu transporte. Para isso, tem umas proteínas que são as denominadas proteínas GLUT, do inglês Glucose Transporters, transportadores de glicose, que ficam próximas à membrana, são denominadas de proteínas
periféricas de membrana, quando a insulina liga ao receptor e promove aquela cascata, aquele efeito, as reações, essas proteínas vêm até a membrana, se deslocam até a membrana. O nome disso é translocação da GLUT4. Aí ela vem aqui até a membrana e começa a atrair para si as moléculas de glicose. A glicose liga nelas e é transportada por essas proteínas transportadoras para dentro dos tecidos. Os principais tecidos, né, que transportam são o músculo e o fígado, e os demais tecidos, mas o músculo e o fígado. Então quem transporta é a GLUT. No músculo está o subtipo, né, a GLUT4. Existem vários subtipos dessa grande família de transportadores de glicose. Então no músculo é o subtipo GLUT4. Então quem transporta é a GLUT, é a proteína transportadora de glicose. Só que para ela vir até a membrana para transportar a glicose, ela precisa do sinal da insulina, ela precisa do aviso da insulina, do estímulo da insulina. Maravilha? Então a insulina estimula o transporte, ela não promove. Beleza? Olha agora que interessante, ainda em relação aos carboidratos, por que a insulina estimula o transporte? Principalmente para o músculo e para o fígado, porque ela quer isso aqui, ó. Ela quer aumentar ou ela quer estimular a glicogênese. O que é glicogênese, Cássio? Síntese de glicogênio. Aí entra a glicose, transporta, aí junta uma, outra, gruda, né? Polimeriza essas glicoses e aí forma uma macromolécula, que é o glicogênio. Isso é a glicogênese, síntese do glicogênio. Portanto, na medida em que a insulina promove o transporte no músculo e no fígado, para aumentar a síntese do glicogênio, ela quer armazenar glicose na forma de glicogênio. Na medida em que ela promove um aumento, um estímulo da glicogênese, ela está inibindo a glicogenólise, a quebra do glicogênio. E olha agora que interessante. Ela segura a glicose lá no fígado e no músculo. No fígado, se eu tiver glicogenólise, é a quebra do glicogênio. Vai tirando as glicoses e joga de volta para o sangue. Obviamente, se eu tiver um aumento da glicogenólise, o fígado estará liberando mais glicose para a corrente sanguínea. Isso aumentaria a glicemia. Então vejam que a insulina, na medida em que inibe também a glicogenólise hepática e aumenta o transporte de glicose para os tecidos, o papel dela, né, do ponto de vista da concentração de glicose sanguínea, da glicemia, é promover o quê? Uma diminuição da glicemia. Ela está a todo momento preocupada em sempre que a glicemia aumenta, a concentração de glicose passa de 100 mg por decilitro, o pâncreas vai lá e manda uma carga de insulina para quê? Para aumentar o transporte e para falar, entre aspas, para o fígado, ó, segura a glicose aí, né? O glicogênio não quebra não me libera nada para o sangue. Então a insulina sempre estará promovendo o quê? Uma redução da glicemia. Veja que interessante, ô Cássio, então quer dizer que no diabético diminui o transporte, sobra mais glicose no sangue. Hiperglicemia. Mas, ao mesmo tempo, o fígado também libera mais glicose para a corrente sanguínea. E isso aumenta mais ainda a glicemia. Por isso que o diabetes não é simplesmente uma diminuição do transporte de glicose e um aumento da glicemia. Tem mais coisa aqui. Tudo bem? Então, no diabetes, você tem uma diminuição do transporte e, além disso, o fígado ainda liberando mais glicose para a corrente sanguínea. Qual é o outro efeito agora da insulina, Cássio? Do ponto de vista do metabolismo agora de lipídios, gordura, triglicerídeo. Ela, a insulina, lá no tecido adiposo, tem receptor para ela, liga no receptor e estimula lá no tecido adiposo a lipogênese. O que é lipogênese? Síntese de lipídio, síntese de triglicerídeo. A partir do glicerol e dos ácidos graxos, né, incorpora, transporta para dentro do tecido adiposo e aumenta a síntese de triglicerídeo. Portanto, a insulina está também inibindo a lipólise. O que é a lipólise? A quebra do triglicerídeo. Olha agora que interessante, na medida em que eu aumento a lipogênese e inibo a lipólise, o que acontece agora no diabetes? No diabético vai predominar a
Lipólise, uma alta queima de gordura, uma alta quebra da gordura. E aí o tecido adiposo vai liberar mais ácido graxo na corrente sanguínea. E também tem um aumento do triglicerídeo plasmático. Isso é muito comum no diabético. Quanto mais descompensado estiver, por isso existe no diabetes, em geral, uma dislipidemia, uma alteração, né, um distúrbio do metabolismo de lipídio, com aumento de ácido graxo livre plasmático e aumento de triglicerídeo, que também acaba deixando o fígado mais gorduroso, o fígado pega muito desse ácido graxo e acaba sintetizando em VLDL, isso aumenta VLDL, LDL, diminui HDL, por isso que dá essa dislipidemia, porque a insulina também mexe com o metabolismo de gorduras. Lipogênese inibindo a lipólise. Portanto, no diabetes, o que predomina é a lipólise. Sangue gorduroso, fígado gorduroso, dislipidemia. E por último, ela também regula o metabolismo das proteínas, fazendo o quê? Aumentando ou estimulando a síntese proteica. Que é isso, Cássio? Aumentando, por exemplo, a síntese de actina e miosina. Junto com o GH, ela tem uma boa ação, né, do ponto de vista de hipertrofia. Mas vejam, aumento da síntese de glicogênio, aumento da síntese de triglicerídeo e aumento da síntese proteica. Isso aqui mostra para a gente o seguinte: a insulina é um hormônio fundamentalmente metabólico, mas não exclusivamente, ela tem uma série de outras funções, não cabe aqui para a gente nesse vídeo, mas do ponto de vista metabólico, a insulina é um hormônio fundamentalmente anabólico. A insulina promove efeitos anabólicos de síntese das 3 macromoléculas: glicogênio, triglicerídeo e proteína. Significa dizer que na medida em que ela aumenta a síntese proteica, ela está inibindo o catabolismo proteico. Portanto, inibindo quem? A proteólise. Por exemplo, o catabolismo, a quebra de actina e miosina. E lá no diabético, Cássio, principalmente quanto mais descompensado tiver, o que é que vai predominar nele? A proteólise, o catabolismo proteico. Por isso, não por acaso, muitos têm também uma perda grande de massa muscular. Uma queima grande, uma perda grande de gordura, uma redução do peso por um aumento da lipólise e também uma perda grande de massa muscular, porque o papel da insulina é a síntese proteica e a inibição do catabolismo. Mas na falta dela ou no problema do sinal, eu tenho um aumento do catabolismo proteico, perda de massa muscular. Vejam quando a gente fala, né, entende essas funções metabólicas da insulina e olha para isso do ponto de vista do diabetes. Diabetes não é simplesmente aumento de glicemia. É uma síndrome mesmo, é um conjunto de alterações metabólicas com repercussões importantes do ponto de vista de concentração, né, de nível de glicogênio hepático e muscular, alteração na glicemia, alteração do transporte de glicose, alteração do metabolismo de lipídios e do perfil lipídico, alteração do ponto de vista do catabolismo proteico. Aumento da proteólise significa o quê? Aumento da neoglicogênese, aumento da produção de ureia plasmática, aumento da produção de ureia hepática e da concentração de ureia plasmática, aumento de produção de corpo cetônico por conta de um aumento da utilização de ácido graxo, do metabolismo do ácido graxo. Olha o conjunto de alterações que nós enxergamos, né, e entendemos no diabetes a partir da compreensão do conjunto de funções metabólicas do hormônio insulina. Pronto, isso era então para nós conhecermos a insulina, as suas funções metabólicas, tem uma série de outras, mas esse é assunto aí para outro vídeo nosso. Espero que tenham compreendido, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aí a sua curtida, deixa o seu like, recomende o vídeo para os colegas, faça a sua inscrição aqui no nosso canal para nos auxiliar, né, a manter esse nosso canal e manter as possibilidades nossas aí, né, de trazer cada vez mais conhecimento para vocês nas áreas da fisiologia e do treinamento. E espero revê-los aqui nos nossos próximos vídeos. Obrigado, pessoal.